O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com os desejos do coração. Se considerarmos que o coração é o centro da nossa composição material e espiritual, se é o sacrário da meditação, do armazenamento daquilo que é o mais importante, precisamos cuidar muito bem dele. O que significa cuidar? Não tem como pensar ou falar neste tom, diríamos assim, sobre meditação e coração, sem pensar Maria e José. Não tem como evitar que tudo chegue ao coração, o que é bom e o que é ruim, porém, termos os antídotos para filtrar e impedir que o nosso coração absorva o que nos impede de caminhar na luz. E o que entra no coração, se nós enxergamos bem com estes olhos do corpo, São João no Apocalipse vai dizer que nós temos que comprar dele o colírio, para não perdermos a visão clara das coisas. Percebam que sintonia que somos nós. Nós somos corpo e alma. A nossa alma precisa
do nosso corpo, matéria, que vai para a terra, muito bem vigiado, policiado, para ele não se deixar seduzir, contaminar pelos vermes da escuridão, que nos anestesiam e basta, a partir daí, para nós, viver os prazeres e os desejos temporais. Quando nós vivemos, ou somos tentados e deixamos-nos seduzir pelas tentações deste mundo, não importam quais, temporais, então a nossa alma perde a visão clara do que é eterno. Aí nós passamos a viver segundo a carne. E para manter o coração protegido, então nós precisamos deste colírio. Comprai de mim colírio, para que os olhos não se escureçam diante da verdade. Porque aí o olhar leva para o coração tudo o que ele vê, e aí vai envenenando, vai escurecendo, vai tirando o discernimento do caminho, da verdade e da vida. Lendo só um pouquinho a história de São Luís Gonzaga, desde pequenininho, por isso, se dirigindo a ele, a palavra que mais aparece realmente é a penitência. Desde criança, é o primeiro de 7 filhos, cujo pai, que era o que deveria mais destacar na época, era fazer parte de um exército. E o pai esperava dele sempre. Fazia de tudo para colocar nos lugares para que ele se sentisse atraído por estar com uma arma na mão, combatendo a defesa do Estado, do reino, não importa do que. Fez todo tipo de experiência com ele, mas desde pequenininho, ele já, dentro de si, de criança, já se consagrou para o celibato. E a partir daí, nada tirou isso da mente dele, até que o pai concede que ele entra para a ordem religiosa. E esse cara morre com 23 anos, contaminado pela peste de então na Europa, porque ele achou no meio do caminho um moribundo, catou, pôs nas costas e levou até ao hospital, e aí foi contaminado e morto. Olhem, se a minha visão for temporal, eu vou dizer, esse cara é louco, ou é tudo menos santo, ou centrado. Deixou carreira, deixou trono, deixou, porque ele era o primeiro filho, então era o que sentaria no trono, por um outro trono, a cruz. Esta visão evangélica de luz e de escuridão é muito estranha para uma mentalidade e para os desejos temporais. É loucura, somente loucura. Porque almejam sentidos contrários. Se nós formos meditar aqui a história dessa primeira leitura, ou toda a história sagrada, é muito interessante. Como que o homem
que se deixa conduzir pelo temporal, perde a direção e começa a lutar e morre pelas coisas que vê, que pode buscar grandeza, mas sempre tem um fio condutor, como esse Joiada, como esse Booz, como tantos outros que não perdem a centralidade. A luz está sempre brilhando, a luz está sempre mostrando a verdade. Porém, vai da minha conduta acolher esta luz ou não. Isso parte daquilo que é pessoal para o social e o mundial. Se eu sou uma pessoa, se eu, por exemplo, o padre Lalim, fosse o padre mais influente de Franca, bom, eu teria aqui na porta da São Crispim multidões, porque o meu modo de ser, de falar, ou eu poderia ser o padre mais desgraçado da face da terra, que eu ia atrair uma multidão de tranqueira para o meu lado. Percebem como que a coisa, estou usando força de expressão, para dizer que de um ideal, ou eu posso reconstruir reinos, ou destruir o reino de Deus, ou pelo menos tentar. Como que um homem destrói, por exemplo, o seu matrimônio? Que jurou com toda graça, com toda força diante do altar, até que a morte o separe. Basta um olhar que se deixou manchar, para deste olhar que já começou a embaçar, cinzentar uma visão clara da castidade, da fidelidade, da honestidade. Basta esse olhar, que se ele não se voltar para o colírio, buscar esse colírio para curar esse vírus dessa gripinha, ele vai levar tudo à ruína, porque o coração vai desejando, 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 sem limites. E aí ele destrói o seu matrimônio, destrói a sua família, e muitos por aí a gente vê dessa descompensação, aí ele já perde a centralidade no seu trabalho, na sua empresa, e aí a nuvem que escureceu a claridade do seu ser vai destruindo tudo que está ao seu redor. Aí o homem chega nesse extremo, muitos para dizer, lá eu abandonei a luz. Aí quando fazemos exame de consciência, isso é muito interessante nas confissões, vamos fazer exames de consciência para ver qual o pecado que eu deixei no passado. Lá naquele olhar começou a minha falência. Eu falo de falência material e também espiritual. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, meus queridos e minhas queridas, não podemos descuidar. A luz mostra o caminho, mas eu preciso caminhar no caminho que a luz está me mostrando. Jesus, só termino aqui, Jesus sabe absolutamente de que nós precisamos de tudo que é material. Ele sabe do que temos necessidade. Não junteis tesouros aqui na terra. Temos o pão de cada dia. Passou do pão de cada dia, o meu coração já está descentralizado. Ele já está sendo envolvido e conduzido pelo excesso, que aí eu já perdi o rumo
do tesouro. Então, que essa palavra de hoje, desses dias, nos ajudem, mas que abramos os olhos para que o colírio pingue dentro do olho. Tem colírio que nos é receitado que quando o pingo cai, arde demais. Não, eu não quero usar mais esse colírio. Mas aquele ardume significa a limpeza que arde, que dói, que este colírio faz quando entra pelos nossos olhos, chega à mente e ao coração. Arde, dói, porém cura e liberta.